Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do Resumo Semanal, o quadro do Movimento Cybertech Brasil, onde a gente sempre discute com um especialista sobre as principais notícias que causaram polêmica no mundo da segurança da informação. E para essa edição, o convidado da vez é o Lucas Agnoleto. Ele é especialista em sommelier, segurança cibernética. Brincadeiras à parte, quem conhece o Lucas sabe que o profissional incrível que a gente tem aqui hoje já passou por diversas empresas, muitas delas ocupando cargos de liderança da área de cibersegurança. Então, Lucas, cara, obrigado por ter Isso. aceitado o convite de estar aqui conosco nessa sexta-feira. Pô, amor, obrigado, cara. A honra é toda minha de estar batendo um papo contigo aqui. Então, Lucas, quem acompanha aqui o nosso quadro sabe que geralmente a gente fala sobre duas, três notícias, mas essa semana aconteceu uma coisa tão, né, que a gente vai falar só disso, cara. Mais uma vez, mais uma vez, de novo, o LastPass sofreu um incidente cibernético, né? Na verdade, ele não sofreu agora, ele comunicou mais um incidente cibernético que ele sofreu, né? Descobriu ter sofrido em 2022. E, cara, esse já é, eu não sei, acho que o quarto ou quinto incidente cibernético que o LastPass divulga ter sofrido em menos de um ano, né? Teve um em janeiro, teve outro em dezembro, acho que um em novembro, um em abril, e, Dá pra cara, pedir. continua sendo. Dá pra pedir música. Dá pra pedir música lá. Cara, continua sendo seguro usar o LastPass? Cara, bom, eu acho que é um espaço aberto para a gente dar opinião, né? Eu tenho minha opinião sobre esse tipo de negócio, né? Essas ferramentas de cofre de senha. Cara, vamos olhar para além do LastPass, né? A gente está falando de um mercado onde eles guardam ouro líquido, né? Cara? Eles guardam um negócio precioso, são as senhas dos usuários. Então, se você for pensar na mente de um cybercriminoso, o que ele quer é um lugar onde ele pode tirar de tudo. A fonte está lá, um cofre de senhas online. Então, acho que todos eles são targets cybercriminosos, né, cara? E aí, quando a gente está falando sobre isso, eu entendo que a gente tem alguns pontos de vista aqui, né? Porque se a gente partir do princípio que nenhuma ferramenta é 100% segura, e ainda mais quando a gente está falando de ferramentas postas na cloud, eu entro numa reflexão própria, né? Eu trago falando assim, cara, será que o LastPass não é uma empresa sincerona? Aquele sincerão, aquele amigo sincerão que, cara, se expõe, sabe? Ele tá sofrendo, ele conhece sobre as próprias mazelas, ele contratou uma empresa terceira para poder fazer a avaliação do ambiente dele, inclusive fazer esse processo, né, de avaliação do do ataque que eles sofreram, né, do cyberataque que eles sofreram. Ou seja, eles estão mostrando ter diligência sobre o assunto de alguma forma. E será que esses não são sinceros e os outros concorrentes não são os que põem embaixo do tapete? Né? Eu trago uma Algo de reflexão pensar. muito forte aqui, né? E aí a gente volta falando, cara, será que o LastPass não é uma empresa que eu gostaria que fosse transparente comigo e o outro lado talvez está me escondendo um leak que eu nem sei que vazou e eu acho que eles são muito fortes, eles são muito bons. Do outro lado, né, a gente for pesar do outro lado, a gente vê que o comportamento do LastPass com segurança interna, permitindo os usuários, inclusive usuários com alto privilégio, utilizar o computador pessoal para trabalhar, aqui você também vê que talvez eles não tenham também uma estrutura de segurança muito bem definida. Né? Que acho que a gente vai falar sobre isso também. Né? Exatamente, Lucas. Eu ia justamente pegar esse ponto. Uma das problemáticas, né, desse novo incidente que foi divulgado é que o vetor de ataque dos atores maliciosos foi justamente esse, né? Eles conseguiram infectar o computador pessoal de um engenheiro de DevOps. Isso joga à luz aquela preocupação, né, de que com a popularização desse modelo de trabalho híbrido, onde
todo mundo trabalha de onde quiser, muitas vezes com o equipamento que quiser, sem uma preocupação de manter ali um compliance. Então, rola muito Shadow IT, rola muito uso de ferramentas não homologadas pelo setor de segurança. Enfim, né, acaba virando uma bagunça mesmo com a tentativa de controlar tudo. Então, não é a primeira vez que a gente vê algum incidente causado por esse tipo de descuido, vamos colocar assim. Cara, é realmente falta de processo, ou você acha que, né, eu estava comentando com você mais cedo, talvez a virtualização, né, então permitir só que, beleza, você vai trabalhar do seu computador pessoal, só que a gente vai te dar uma máquina virtualizada aqui, essa máquina virtualizada ela vai estar constantemente fazendo uma análise comportamental para saber se é realmente você que está ali trabalhando, acessando aquelas informações sensíveis, ou não, você acha que simplesmente é a falta de processo, a falta de awareness por parte dos colaboradores, mas não chega a ser necessário a gente tomar uma atitude tão drástica assim? Cara, eu acho que é um conjunto de coisas, né? Quando você traz esse assunto, traz a luz sobre o que aconteceu, né? O cara tem um keylogger no computador pessoal, ou seja, o pessoal, teoricamente, dentro do LastPass, fazia uma fortaleza no computador dele, ele falou, cara, eu vou usar o meu. Será que é isso? Né? Eu fico me perguntando o que motivou esse cara a usar o computador pessoal para trabalhar. Quando a gente está falando sobre pessoas e empresas, a gente está falando que as pessoas precisam da tecnologia correta para trabalhar. Eu não posso, eu como segurança ou eu como time de tecnologia, inviabilizar, né, chegar ao ponto de inviabilizar o trabalho de uma pessoa, que a empresa é sobre isso, sobre pessoas, né, que vão desenvolver alguma coisa, e eu inviabilizo a ponto dela ter que ir para outro computador trabalhar. Então, eu acho que quando a gente está olhando e voltando um pouco, né, nesse cenário do LastPass, a princípio eu me perguntaria o que motivou esse cara a sair do computador corporativo dele. Será que a empresa não dava as ferramentas adequadas para ele trabalhar? Ele teve que ir para o computador pessoal? Porque quando você tem dentro do seu computador corporativo as ferramentas necessárias, o desempenho necessário, você não precisa de outro computador para trabalhar. Dessa forma, você consegue implementar alguma coisa que hoje está ficando muito me fugiu a palavra, mas muito maçante isso. Está ficando muito maçante, mas todo mundo fala sobre Zero Trust. Pô, cara, Zero Trust, Zero Trust, Zero Trust. Eu acho que é uma linha muito boa de construção de segurança dentro de uma companhia. Quando a gente está falando de Zero Trust, a gente não traz dentro de um cenário desse, onde eu aceito um computador que eu não conheço conectar dentro do meu ambiente. Né? Então, a gente está falando, cara, desde filtro de IP, a gente está falando de autenticação, olhando para a origem de onde essa autenticação está vindo, pensando em MFA autorizado a partir, talvez, somente de um local autorizado, né? Esse tipo de coisa. Então, por que será que o LastPass não implementou isso? Por que será que o LastPass permitia isso? Como eu mencionei na outra pergunta que você fez, a gente vê algumas falhas aqui onde o LastPass poderia ter melhorado. Normalmente, depois de um leak de segurança, depois de um ataque, a gente fica olhando, né, para aquele processo forense e a gente começa a achar, pô, poderia ter feito melhor aqui, poderia ter feito melhor ali, o famoso engenheiro de obra pronta, né, que o pessoal fala. Mas, cara, aqui é evidente, né? Hoje em dia, para quem tem, como eu estava mencionando, um ambiente onde a gente está tratando do ouro líquido, né? Como eu estava mencionando, cara, o fino do ouro, o fino do fino, né? Aquele perfeição que o cyberatacante quer. Cara, eu preciso sim subir minhas paredes, eu preciso subir minha segurança a um nível onde eu seja praticamente intransponível, né? Então, quando a gente vê que a gente monta uma puta de uma camada de segurança para uma nuvem, a gente, cara, pensa de tudo que a gente pode fazer ali para um bucket para poder proteger minhas informações, e aí eu permito aquele acesso do computador caseiro, eu estou simplesmente aumentando a superfície de ataque para o mundo. Qualquer pessoa acessa. Né? E aí, cara, você fala, cara, por que você tomou uma decisão dessa? A gente volta para pensar porque isso é muito primário. Hoje em dia, eu acho que não tem mais espaço para a gente ter essas decisões que falham de maneira primária, assim. A gente precisa tomar decisões mais drásticas, mas sim, voltar para a reflexão, como eu estava mencionando contigo. Por que o colaborador precisou de um outro computador? Né? Eu acho que está aqui, tem um punch muito forte aqui, dizendo que talvez ele não teria a tecnologia necessária para ele trabalhar. Não sei.
Infelizmente nunca vamos saber, mas às vezes eu espero que o LastPass não seja desse nível, mas Uhum. pelo menos aqui no Brasil a gente vê muitas empresas implementando modelos de trabalho híbrido e não dando, né, um computador corporativo para o colaborador. Então, o colaborador Tecnologia é adequada, né? obrigado a usar o que ele tem Uhum. e não existe nem uma política de beleza, você vai usar o computador que tem, você vai usar o celular que você tem, mas você precisa pelo menos utilizar tais softwares, você não pode utilizar tais recursos, não existe isso. Ou então, como você mesmo citou, né, às vezes o computador corporativo, ele não possui os recursos, não possui o desempenho, enfim, aquilo que o colaborador precisa para, né, Desempenho. desenvolver ali as suas tarefas com a performance que ele mesmo precisa. Então, é uma coisa que infelizmente a gente não vai saber a menos que Será que um a dia gente vai aparece? procurar alguém que procura que trabalhe no LastPass. Será que um dia aparece essa informação aí, cara? Não sei, né? Mas ó, só tomando um gancho aqui do que você mencionou, se você me permite, eu não sei se a gente tem tempo, mas Claro. você falou sobre as empresas que hoje falam para os seus funcionários usarem os próprios dispositivos. Essas empresas precisam saber o risco que elas estão assumindo. Eu acho que esse é um ponto, né? Quando a gente está falando sobre cybersecurity, nós estamos falando sobre risco, conseguir medir os riscos, conhecer meus próprios riscos e saber quais riscos eu vou assumir. Se eu fizer isso de uma maneira indiscriminada e irresponsável, eu acho que eu estou condenando a minha estrutura tecnológica ao fracasso. Eu, como líder dentro de uma empresa de segurança. Se eu fizer isso de uma forma onde eu tenho o risco medido e eu aceitei esse risco, eu sei qual é o problema que eu posso ter, ou seja, deixa a pessoa utilizar o computador dela, mas eu trago um ambiente virtualizado, como você mesmo mencionou ali, acho que a gente estava conversando, né? Eu trago um ambiente virtualizado para ela trabalhar, ou seja, não deixa ela tirar arquivos sensíveis do ambiente virtualizado, ela trabalha dentro do meu ambiente virtualizado, dentro das minhas configurações, mas com o equipamento dela. Talvez ali a gente consiga melhorar um pouco, né? A gente consiga olhar um pouco melhor. Para mim, esse ambiente virtualizado seria um ambiente ideal para terceiros. Eu não colocaria meus colaboradores trabalhando dentro de um ambiente virtualizado. Eu não vejo hoje desempenho efetivamente tão bom dentro dessas, um exemplo, própria nuvem da AWS, talvez. Eu vejo um desempenho ok, mas depende muito de conexão com a internet, depende do que eu vou fazer, né? Então, assim, tem muito depende. Então, quando eu começo a ter muitos detalhes, começa a ficar muito difícil fazer segurança dentro desse ambiente. Então, se eu fosse montar, eu montaria, óbvio, com o hardware, com a minha configuração, com o meu baseline, né, com meus itens de segurança e entregaria para aquele colaborador. Mas, como eu estava mencionando, nós temos que medir os riscos. Quais são os riscos que eu tenho de entregar para o meu colaborador que ele trabalhe com o próprio computador? Eu tenho que saber, cara, eu não posso fazer isso de maneira indiscriminada. Se eu não sei sobre o meu ambiente, o atacante sabe. Então, eu preciso conhecer meu ambiente, né? E acho que esse é um ponto importante. É o clássico trabalhar no escuro, né? Trabalhar no escuro, você não consegue proteger nada. Sim. E, Lucas, voltando ao incidente em si. Bom, embora eles tenham sido sinceros, né, como se disse, é uma boa coisa a gente pelo menos saber que eles são sinceros ao divulgar os incidentes que eles descobrem. Uhum. Apesar disso, né, eles foram ali bem sucintos e não deram muitos detalhes, questão de quantos usuários foram afetados, né, o que realmente foi exposto, tudo que foi divulgado aqui como resultado do ataque, da invasão. Uhum. Os atores maliciosos conseguiram acessar um ambiente na nuvem, onde estavam armazenadas cópias de segurança, a chave de criptografia e também os vaults, né, os cofres criptografados de um número desconhecido de usuários. Uhum. Na sua experiência, na sua concepção, ao ler essa notícia, a gente deve se preocupar? Quem usa LastPass deve se preocupar? Cara, eu acho que se preocupar, a gente tem que estar sempre preocupado. O modelo que o LastPass trabalha, pelo que eu sei, eu não sou um especialista em LastPass, tá? Eu sou um consumidor das informações que o LastPass está divulgando.
mas pelo nível de criptografia que eles usam, e utilizando o Salt, né, e cada cofre ser encriptado com a própria senha do usuário, e eles recomendam que seja uma senha grande, né? Então, olhando para esse cenário, eu acredito que mesmo que o cofre tenha vazado, que os cofres tenham vazado, né, as chaves de criptografia que você menciona, elas não abrem os próprios cofres, né? Então, eu entendo que não há motivo para um desespero geral, mas sim há um motivo para preocupação, né? Não sei quanto tempo levaria, assim, teria que fazer algum tipo de cálculo, talvez alguém que esteja assistindo a gente possa até nos ajudar com isso, mas quanto tempo demoraria para quebrar um cofre encriptado com uma senha de 32 caracteres, né, que o cara colocou num cofre pessoal que seja. Então, eu acho que por mais que esse cofre esteja em mãos de cybercriminosos, esses cofres, se você tinha uma senha relevante, né, uma senha forte dentro do ambiente do LastPass, eu acho que isso dificilmente será quebrado. Mas é uma opinião minha, é uma opinião própria. Há motivo para pânico e desespero? Eu acho que não. Mas eu acho que é motivo para que a gente comece a repensar como a gente como a gente dispõe nossas senhas na internet. O LastPass, o LastPass e as outras empresas, como eu mencionei lá, que utilizam a cloud, né, para colocar os seus cofres lá dentro e guardar esses cofres no mesmo modelo que o LastPass fazia, todas elas estão suscetíveis ao mesmo tipo de ataque. Então, você fala para você, cara, vai para outra marca aí, sei lá, usa, não vou ficar falando o nome de outras empresas, mas usa outra marca aqui que faz o mesmo processo que o LastPass. Pode ser que daqui 6 meses sejam eles os alvos, né? E aí a gente vai chegar no mesmo local. Então, se você me pergunta, o que eu faria? Talvez você utilizar um cofre offline, né? A gente tem opções de cofre offline que você pode forçar a sincronia através do seu ambiente, através da internet. Ou seja, você faz essa sincronia, você não depende da cloud, né? Nenhuma cloud terceira, você sabe o que você está fazendo, né? Você sabe onde seu cofre está andando e para onde ele está indo, e você faz a sincronia. Talvez seja menos prático, mas talvez seja mais seguro. Eu iria por essa linha, Bruno. Lucas, é uma linha interessante. Mas, assim, você citou uma coisa que me lembrou aqui, me deu um tique. No fim das contas, por mais seguro que possa ser um gerenciador de senhas que trabalha com a nuvem, a gente também tem essa pequena, porém importante para esses momentos, parcela de responsabilidade do usuário, que é de também usar uma senha forte como a Master Password para abrir o seu cofre, né? Então, muita gente usa um gerenciador de senha, seja o LastPass, seja outro, né? E fica maravilhado, geralmente quem não entende muito de segurança de informação, quem está começando agora a se proteger mais do mundo digital, fica maravilhado com aquela possibilidade, nossa, vou precisar lembrar de uma senha. Deixa eu colocar um 2, 3, 4. Única... Exato. E aí acontece um incidente desse, e como você falou, né, não precisa nem fazer um cálculo. O cara consegue quebrar o cofre criptografado, porque a Master Password, né, a senha mestre, é fraca. Então tem uma parcelazinha ali de responsabilidade do usuário. Então, gente, por favor, usem uma senha forte como senha mestre para abrir o cofre, senão não adianta de nada. Cara, isso que você está mencionando é muito importante, né? A gente fala isso para todos os ambientes, sempre para quando a gente está falando sobre segurança, né? Quando a gente está falando sobre awareness, como você mesmo mencionou, a pessoa de cybersecurity fala para você, cara, tem uma senha relevante, caracteres especiais, letras maiúsculas e minúsculas e grande, né? Faça uma senha grande, ela não está brincando, não é de brincadeira. Porque se sua senha tem 16 dígitos, né, e tem alguém tentando quebrar senhas em lote, a senha de 15 dígitos vai ser quebrada antes da sua, muito provavelmente. Porque ele vai testando por ordem. E a cada dígito que você adiciona, você está adicionando muito mais tempo para que alguém consiga quebrar, talvez com um ataque de brute force, né, essa senha. Então, cara, eu tenho senhas, cara, com mais de 30 dígitos e uma outra com mais de 40 dígitos, dependendo do que a gente está falando. Essa senha está só na minha cabeça e cara, para quebrar isso, eu acredito que vai levar um bom tempo, né, para a gente ter processamento disponível para conseguir quebrar uma senha dessa dentro de um cenário desse como o do LastPass. Né? Mas cara, se a gente for na linha do tipo, o que eu faço, né? Paro de usar um cofre. Como eu disse, talvez um cofre offline seja a melhor mão agora, né? Do que você utilizar a concorrência que tem o mesmo modelo de trabalho do que o LastPass.
E também tem aquela famosa a máxima, né? Se você não quer se expor à tecnologia, tem que morar numa caverna. Tem tudo isso. Então, acho que tudo dentro de segurança você precisa medir. Né? Você precisa ter um pouco de ponderância e entender o quanto eu preciso ir e o quanto eu estou suscetível, o quanto eu meço de risco, né, sobre esse cenário. Pô, eu entendi muito bem quando você falou as pés, a empresa está sendo transparente. Será que mediante, como você mesmo perguntou, preciso de pânico, né? Preciso ficar maluco? Será que aconteceu algum problema? Cara, dependendo de como você se porta dentro de um cenário desse, como o SPS, tamanho da sua senha mestra, como você se olha, né, dentro desse ambiente, acho que você não deveria ficar tão preocupado. Mas sim, qual o melhor método, talvez? Talvez o melhor método agora seja o offline. Dá mais trabalho? Dá. Mas você tem um controle total sobre a situação. Perfeito, Lucas. Lucas, cara, queria te agradecer mais uma vez por esse bate-papo. Teve insights aqui incríveis. Acho que também deu uma tranquilizada na galera aí que já estava um pouco tensa com essa situação do LastPass. E é sempre bom, né, a gente ter a família Cybertech Brasil crescendo, novos profissionais conhecendo e participando aqui desse compartilhamento de conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado, cara. É isso, Ramon. Eu que agradeço, cara. E só mais uma coisa, se você usa o LastPass, troca sua senha mestra hoje, cara. Aproveita lá, troca sua senha mestra, põe uma senha mestra maior. Né? Talvez aquele cofre que já foi roubado com a senha antiga, né, demore para ser quebrado, talvez nunca seja quebrado. Ok, que seja. Tomara que nenhum de nós estejamos nessa lista de cofres vazados quem é usuário do LastPass. Mas se você tem a oportunidade, começa a mudar suas senhas para senhas complexas. Né? Acho que isso é bem importante. Fica a mensagem aí, Ramon. Certeza, fica a dica. E, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal, continuar acompanhando todos os nossos resumos semanais. E lembrando que você também pode acompanhar o resumo semanal na sua plataforma favorita de podcast em áudio, caso você prefira. Então, muito obrigado e até a próxima semana. Até mais. Tchau, tchau.